João capítulo 9. Você já pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9, a história do cego de nascença. Vamos lá? João capítulo 9. Vamos ler. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar? Deus, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, que através da tua palavra sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a história dele não termina aqui. Por isso que eu falei, serão 3 partes. Domingo que vem a segunda e no outro domingo a terceira, tá? Para você ficar bem atento aí. Mas hoje nós vamos ler apenas a primeira parte da história dele, que é essa parte aqui, do verso 1 ao verso 12 de João, né? João capítulo 9. Entenda uma coisa, em tudo Deus tem um propósito. Aliás, olha só, lê comigo. A cegueira não era por conta do pecado. Olha os versículos 1 e 2. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então aqui os discípulos, quando eles viram aquele homem cego, perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais? E Jesus respondeu: nem ele nem os pais. Nem ele nem os pais pecaram. Porque havia uma cultura naquela época, né, judaica, de que qualquer sofrimento, qualquer tipo de doença era motivo de pecado, né? E é importante você saber que aqui Jesus não disse que não tem a ver o sofrimento com o pecado. Ele quis mostrar o seguinte, que naquela situação do cego não tinha nada a ver. E até porque foi uma maneira de combater aquele pensamento. E hoje, infelizmente, isso acontece, gente, né? Hoje, eu já vi casos assim, pessoas que passam por um momento de doença, não, passam por uma enfermidade e às vezes são condenadas porque estão doentes por conta de alguma coisa errada que aquelas pessoas fizeram. Isso é totalmente antibíblico, tá? Isso não tem respaldo bíblico, porque todos nós podemos ficar doentes, todos nós estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, ninguém quer isso, né? Então aqui Jesus, ele diz, nem ele nem os pais pecaram, né? Então foi uma maneira de combater aquele conceito que eles tinham, né? E em outras curas também, a gente vê esse posicionamento por parte não só dos discípulos, mas por parte também, né, por parte dos fariseus, dos religiosos. Então, aproveitando aqui esse início da história do cego, se você está aí do outro lado, às vezes passando por um momento difícil, né, você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você se entregou a Jesus e você está aí doente, vai ver se sua mente está cheia de pensamentos assim, pensamentos condenatórios. Você está doente porque você deixou de orar, você deixou de
de crer, né? Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Pare com esse pensamento, né? Se você está doente, peça a Jesus para te restaurar, para Jesus te curar, faça o tratamento médico que precisa ser feito, toma o remédio que precisa tomar, mas não tenha esse tipo de pensamento, tá? Porque é nisso que o nosso inimigo, o diabo, o acusador, ele pega carona para condenar. E sem contar que existem os irmãos, né? Os que não são irmãos, né? Os que gostam de apontar o dedo, os que gostam de... Tá vendo? Tá doente porque fez alguma coisa de errado. Então, aproveitando esse início da história do cego, para falar para vocês que esse tipo de pensamento não tem nenhum fundamento. Nenhum fundamento, tá? Todos nós somos pecadores por natureza e todos nós podemos ficar doentes, ok? E Jesus, ele mostra isso, né, na história desse homem, cego de nascença, né? E aí, gente, no verso 3 de João, capítulo 9, primeiro aí, ó, Deus é soberano e tem propósitos. Deus é soberano e tem propósito. Por quê? Olha só o verso 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eles perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus, não, nem ele nem meus pais pecaram. Nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas ele, né, deixa eu voltar aqui na anotação, só voltando aqui, mas olha só, nem ele e nem os pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Deus, ele tem os seus propósitos, né? Ele é soberano. Por que o homem cego? Deus sabe por quê. Porque ele nasceu cego? Deus sabe por quê. E quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus com respeito ao pecado, né? Quem havia pecado, se foi ele, se foram os pais, por conta da cegueira, Jesus disse, não, nem ele nem os pais pecaram, mas foi para que nele se manifestem as obras daquele que me enviou. Pronto. Ali, Jesus quis mostrar o seguinte, o Pai tem os seus propósitos. Deus é soberano e tem os seus propósitos. Isso nos chama a atenção para muitas coisas. Que certas coisas acontecem com a gente e a gente, às vezes, não sabe por quê. E queremos o porquê na hora, né? Queremos a resposta na hora. Por que que isso está acontecendo comigo? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem os seus propósitos. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer, ele é soberano. Ele é soberano. Nem tudo sai como a gente quer. Nem tudo é como a gente quer. E graças a Deus por isso. E cabe a você confiar. Cabe a nós confiarmos. Né? Então, Jesus, nessas palavras, ele quis mostrar para os discípulos que Deus é soberano e tem os seus propósitos. Certo? E aí no verso 4, continuando, vamos lá, diz assim, ó. Aliás, leia comigo. Enquanto Jesus estava com os discípulos, viu? João 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ali Jesus, né, nesse versículo, ele quis dizer o seguinte, que enquanto eu estou aqui com vocês, eu vou fazer o que o Pai mandou fazer. Aqui Jesus não quis, esse versículo não quer dizer que se limitou apenas ali ao dia e à noite ele não fazia nada. Não. Aqui ele trouxe a seguinte ideia. Enquanto eu estou aqui na terra, vou fazer aquilo que tem que ser feito. E a gente pode extrair muitas coisas disso, gente. Enquanto nós podemos buscar a Deus, temos que aproveitar. Não está escrito isso? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque a gente sabe que um dia essa oportunidade ela vai acabar. Enquanto eu posso, enquanto eu tenho acesso a Jesus, enquanto eu tenho a palavra de Deus, eu devo buscar.
eu devo me entregar. Enquanto eu posso, eu vou aproveitar a oportunidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, uma hora eu busco. Qualquer dia desse eu apareço. Qualquer dia desse eu me volto para Jesus. Aproveite enquanto Ele está. Enquanto ele nos dá a oportunidade. Aproveita enquanto é tempo. Aproveita enquanto é tempo. Então Jesus, ele mostra para os discípulos, enquanto é dia, ele tem que fazer. Né? Sabemos que ele vive, ele reina para sempre. Mas um dia essa oportunidade que todos nós temos vai acabar. Cremos que ele vai vir para buscar a sua igreja, cremos que haverá o juízo final. Cremos que haverá um ponto final em todo esse mundo. E quando isso acontecer, a oportunidade de estar com Jesus já não vai existir mais. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar com Jesus e você também. Nós temos a oportunidade de estarmos com Jesus e temos que aproveitar essa oportunidade. Então Jesus, ele fala isso para os discípulos. Enquanto é dia, vou fazer o que tem que ser feito. Né? Porque quando a noite vem, não tem como mais. Ou seja, hoje, né, trazendo para a nossa vida, um dia essa noite vai chegar. E quando ela chegar, vai ser o fim de tudo. Né? Bom, no verso 5, olha só. A luz que nos faz enxergar. Diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por que eu coloquei a luz que nos faz enxergar diante dessa afirmação de Jesus? Quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui no estúdio. Estou aqui no estúdio. Tem várias luzes aqui. Né? Tudo aqui no tripé, tem a luz aqui do teto. Muito bem. Tem a porta aqui do lado. Se eu entrar nesse quarto com os olhos abertos, sem luz nenhuma, eu não vou enxergar nada. Por mais que eu vou estar com os olhos abertos. Por mais que eu estou com os olhos abertos, eu não vou conseguir enxergar nada. Por quê? Porque o que me faz enxergar é a luz. É a luz que me faz enxergar. Então, Jesus, dentro do contexto do cego de nascença, ele vira para todo mundo e fala, olha, eu sou a luz do mundo. Eu que faço as pessoas enxergarem. Eu que faço as pessoas abrirem os olhos. Eu sou a luz para esse mundo. O que esse mundo precisa, eu sou. Uma afirmação de Jesus. Né? Lembra daquela série de mensagens que nós tivemos aqui? Os 7 eu sou de Jesus? Então, relembrando aqui. Então, ele é a luz, é ele quem faz enxergar. Então, dentro desse contexto do cego de nascença, né, por mais que haviam pessoas ali que não tinham o problema que esse homem tinha, né, a cegueira, mas elas não enxergavam Jesus. Elas não enxergavam Jesus. Então, ele é a luz que precisamos. Jesus é a luz que precisamos. Sem ele nós não conseguimos caminhar. Se eu entro aqui nesse estúdio com todas essas luzes aqui, todas essas lâmpadas desligadas, eu vou tropeçar. Eu vou tropeçar em tudo que está aqui. Por quê? Por mais que eu vou estar com os olhos abertos, mas eu vou tropeçar, porque eu estou sem luz. Eu preciso de luz no meu caminho. Eu preciso de luz onde eu estou. Eu preciso de luz onde eu estou. Se você já teve a oportunidade de visitar, de sair assim de madrugada, né, de visitar uma roça, alguma coisa parecida, um lugar que não tem luz, uma mata, alguma coisa, é impressionante. Você não consegue enxergar nada, nada. Se não tiver uma lua, eu me lembro lá da chácara da minha sogra, que lá, né, bem assim, é um lugar bem gostoso, né? Só o verde da natureza, e quando vai chegando assim 18, 19 horas, vai ficando tudo escuro, e o que ilumina lá o local é onde tem luz, é óbvio, né? As casas que tem lá, mas a estrada mesmo não tem luz nenhuma. O que ilumina a estrada é quando tem uma lua ali para brilhar.
senão não consegue enxergar nada. Então é assim, Jesus é a luz que precisamos. Ele quem nos faz enxergar. Se hoje você enxerga, se hoje você consegue enxergar o caminho da salvação, se hoje você consegue enxergar a cruz, se hoje você consegue enxergar a palavra, se hoje você consegue enxergar o Salvador, porque Ele é a sua luz, foi Ele quem abriu os seus olhos. Tanto é, olha só o que diz o verso 6. Eu coloquei aí, ó, graça comum, fé e obediência. Essas três coisas são vistas nesses dois versículos aí, ó. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Gente, aqui nós temos três coisas, a graça comum, a fé e a obediência. Graça comum por quê? Porque foi uma cura. Jesus curou aquele homem. Então, as coisas que precisamos, fisicamente falando, todas essas coisas são graça comum. Né? A comida que comemos, a saúde que temos, né? Tudo é graça comum. Existe a graça salvadora, que a gente vai falar dela. Aliás, todos os domingos a gente fala dela, né? Já estou falando dela, mas dando aqui um exemplo para vocês. E existe a graça comum. Então, esse homem recebeu uma graça comum que foi a cura. E um detalhe importante que é preciso mencionar aqui, que muita gente leva para o outro lado, que o lodo, né, a saliva nos olhos daquele homem, o tanque de Siloé, foram coisas consagradas para a cura daquele homem. Entenda uma coisa, o tanque de Siloé não tinha nada de sagrado nele. Não tem, na verdade. Eu estive em Israel em 2000 e... Fui 2 vezes. A última vez foi 2018 e eu visitei o tanque de Siloé. Cheguei lá, era 18 horas mais ou menos, tudo meio escuro, nada, não tinha ninguém nele, não tem nada de poder no tanque de Siloé, não tinha nada de poder, não tem nada de poder na água do tanque de Siloé. Porque as pessoas acham que pelo fato dele ter lavado os olhos no tanque, a água do tanque é ungida. Gente, se fosse assim, então todas as pessoas com problema, com deficiência visual, iriam para Israel para lavar os olhos lá. Não foi a água do tanque, não foi o lodo aplicado nos olhos dele. Foi simplesmente a misericórdia de Jesus, de querer curar, de desejar curar aquele homem, e a fé daquele homem. Porque quando Jesus disse, vai lá e lava, ele creu nas palavras de Jesus e foi, lavou os olhos e voltou enxergando. A gente, por que eu coloquei obediência? Porque ele obedeceu aquela voz de comando, olha, vai e lava no tanque de Siloé. Agora vai lá e lava os seus olhos. E ele simplesmente obedeceu. Então, o que ganha destaque aqui nessa cura não foi o tanque, não foi a saliva, né? Mas o que aquele homem ele fez, né? Ele obedeceu a Jesus. Ele não merecia a cura, como eu também não mereço, você também não merece. A gente não merece nada. Nenhum homem nessa terra merece alguma coisa da parte de Deus, porque nós somos pecadores. Então tudo que acontece com a gente é por graça. Por isso que eu falei, graça comum. Ele foi curado através do poder de Jesus, por misericórdia e por graça. E ele creu nas palavras de Jesus, ele mostrou sua fé quando ele resolveu ir. Ele poderia falar, eu não vou lá lavar o tanque no tanque de Siloé, eu não sei qual é a distância exata que ele estava, mas segundo os estudiosos estava a uma boa distância do tanque, e o acesso ao tanque era um pouco difícil, e ele simplesmente foi. Ele não retrucou, ele não duvidou, mas para que isso? Porque poderia falar, por que você sujou os meus olhos? Só para eu lavar mesmo? Não, simplesmente ele creu e foi. E voltou vendo, voltou enxergando. Né? Ele voltou diferente. Então a gente vê aqui nesse trecho do milagre, né, a obediência dele. Muitos hoje
querem agregar ao milagre de Jesus um elemento, como a água, como um tanque. Ah, essa água lá de Israel. Gente, água de Israel, água de qualquer lugar, a mesma coisa. Não existe nada sagrado no tanque de Siloé. Nada. O que é sagrado é Jesus. O seu poder, o culto a Ele. O culto a Ele. Eu continuo crendo em milagres, eu continuo crendo no poder de Jesus. Ele pode todas as coisas. O que nós não cremos é em elementos, em essas coisas que as pessoas querem destacar. Uma história tão bela do cego e querem destacar o que for, né, os elementos que foram usados ali. Né? Repito, se lá fosse algo sagrado, as pessoas que têm problema de deficiência visual, as pessoas que têm alguma deficiência visual iriam para lá. Então não tem nada a ver. Tá? Então aqui foi misericórdia de Jesus, foi a obediência dele, é o que nós temos que fazer sempre, né? Obedecer a voz do comando de Jesus, o que ele tem falado para você, o que ele tem te mostrado, qual caminho que ele tem apontado. Siga o que ele tem falado ao seu coração, siga o que Jesus tem mostrado para você. Né? Obedeça a voz do comando de Jesus, obedeça a sua palavra. Está aí em suas mãos a palavra de Deus. Siga essa palavra. Siga essa palavra, porque essa palavra ela não erra, ela é inerrante. Como Jesus falou, vai lá e lava. Ele foi, lavou, ele voltou vendo. Não teve erro nisso, não deu errado. Por que não deu errado? Porque era Jesus falando com ele. E não tem como. Quando Jesus aponta o caminho, não é um caminho errado, não é uma coisa errada, não é uma furada. Uma furada. Não. É o caminho certo. É o que ele tem para nós. Tá? E aí, continuando, no verso 8, olha só. Quando os olhos são abertos, a diferença é notória. Diz assim, João capítulo 9, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, quando ele voltou enxergando, e era uma tradição de todas as pessoas que tinham algum problema de cegueira, né, uma deficiência visual, essas pessoas, elas mendigavam, elas pediam esmolas. E esse homem, ele volta enxergando, volta vendo. E as pessoas, mas será que é ele mesmo? Ou se parece com ele? Porque, imagine, todo dia aquele homem naquela situação, pedindo ajuda para as pessoas. E quando uma pessoa ela tem um problema, né, por exemplo, vou falar aqui das pessoas em situação de rua, né, as pessoas que moram na rua e às vezes tem que mendigar para o sustento, essas pessoas acabam ganhando destaque nas ruas. Então esse homem, ele tinha um destaque diante das pessoas. As pessoas conheciam, todo mundo conhecia ele. Então, quando elas viram ele diferente, mas é ele mesmo, ou se parece com ele, a diferença foi notória. E é isso que acontece quando Jesus ele abre os olhos, gente. Quando Jesus ele abre os olhos, tudo muda, tudo se transforma. Olha o testemunho da Rose logo no início, né? Ela abriu os olhos através da graça, ela que era cega pela religiosidade, abriu os olhos através da graça e olha a mudança em sua vida. Então, quando Jesus ele abre os olhos, tudo é diferente. A graça me abriu os olhos. E hoje, quero ser um instrumento nas mãos de Jesus para que outras pessoas também tenham os seus olhos abertos, enxerguem de fato a verdade, que de fato conheçam a Jesus mesmo. Eu quero que essas pessoas enxerguem através da palavra de Deus o fardo de Cristo. Então, Jesus ele abriu os olhos daquele homem e a diferença foi vista por todos. Não tem como, gente, uma pessoa dizer que se converteu a Jesus, que abriu os olhos e continuar com a mesma vida. Não tem jeito. Não tem como. Quando ele abre os olhos, quando há uma transformação, quando há uma verdadeira conversão,
a mudança eu não falo só a mudança de hábitos ou de atitudes, mas a mudança no geral é notória. Todo mundo consegue ver. Tá? E aí, gente, no verso... Continuando, vamos lá? O último agora, né? Isso. O verso 10, 11 e 12, os três. Leia comigo aí. Receber um milagre é uma coisa. Conhecer Jesus é outra. Olha só. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, olha só, para finalizar, esse homem, né, que foi curado por Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Eles perguntaram para ele, mas quem fez isso? O homem chamado Jesus. E a gente vai ver isso lá na terceira parte. Aliás, na segunda parte a gente vai ver mais sobre isso. Ele não conhecia Jesus. Ele recebeu o milagre, mas não conhecia Jesus. E hoje isso acontece. Muitas pessoas podem receber uma graça. Podem alcançar uma graça. Sim, a graça comum. Podem ser curadas, podem receber uma bênção aqui, uma bênção ali, mas isso não significa dizer que essas pessoas conhecem a Jesus. Porque receber um milagre é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Esse homem foi curado por Jesus, mas não conhecia Jesus. A gente vai ver lá na terceira parte Jesus se revelando a ele. Aí sim. Mas até agora, esse homem, ele não conhecia Jesus. Ele não era um seguidor de Jesus. Tanto é que Jesus o curou, diferente lá do cego de Jericó, fazendo até um paralelo, que quando o cego de Jericó foi curado, ele resolveu seguir Jesus. Esse homem foi curado e saiu para o outro lado. Saiu maravilhado, é óbvio, né? Saiu festejando, só que não foi com Jesus. Tanto é que perguntar para ele, onde está Jesus? Não sei. Ele não se tornou um seguidor de Jesus. Entende o que estou falando? Então, há uma grande diferença entre receber o milagre e ser, ou melhor, e conhecer Jesus. Há uma diferença. Né? Tem gente que fala assim, eu recebi uma cura, mas isso não significa que aquela pessoa teve um encontro real, verdadeiro com Jesus, que nasceu de novo, que se arrependeu dos pecados. Né? Entenda, a graça comum é para todos, gente. É para todos, independente do modo que a pessoa vive. Quando a pessoa ela crê de fato em Deus, em seu poder, ela pode receber uma graça comum. Qualquer pessoa pode receber uma graça comum. Agora, a graça salvadora, essa sim, é somente para aqueles que, de fato e de verdade, se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Jesus. Aí sim. Então, finalizando essa mensagem de hoje, não conheça apenas o poder de Deus, não conheça apenas a graça comum, mas conheça o autor de todas as coisas. As pessoas hoje, infelizmente, na sua grande maioria, as pessoas querem só as bênçãos. Né? As pessoas procuram lugares, igrejas, onde tem bênçãos. Né? E esses lugares normalmente estão cheios. São cheios. Porque quem é que não quer bênçãos? Todo mundo quer bênçãos. Né? Mas, quando se fala do autor das bênçãos, quando se fala do Salvador, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que se tornou pecado em nosso lugar, daquele que se tornou maldito em nosso lugar, daquele que virá para buscar a sua igreja, daquele que vai julgar a todos, daquele que vai trazer juízo, nem todo mundo quer. Infelizmente é assim. Então que os seus olhos sejam abertos para conhecer Jesus. Vou repetir,
Que os seus olhos sejam abertos para conhecer Jesus e conhecer sua palavra, conhecer a verdade. E se você hoje tem os seus olhos abertos, se você já segue com Jesus, maravilha, continue sendo seguidor de Jesus, porque os seus olhos foram abertos e Ele é a luz, Ele é quem nos faz enxergar. Continue seguindo Jesus. Continue debaixo da luz sempre. E se hoje você está aqui pela primeira vez e você olha, eu fui tocado com essa palavra. Então faça o seguinte, se entregue a Jesus, porque Ele abriu seus olhos aqui hoje através dessa palavra. Sim, Ele se revela a você através dessa palavra. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma palavra, Deus. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos mostrou o caminho, o Senhor nos mostrou a verdade. E graças te damos, ó Deus. Ah, Deus, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a luz. É o Senhor quem nos faz enxergar. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Graças te damos, ó Pai. Conduz os nossos passos, os nossos caminhos. Segura em nossas mãos, ó Deus. A Ti rendemos a nossa vida, o nosso coração, ó Pai. Senhor, nós não queremos ficar apegados às bênçãos, às coisas materiais. Não, porque tudo isso passa, Deus. Queremos estar apegados no Senhor, somente no Senhor. A nossa vida te pertence, o nosso coração é teu. Glorifica Jesus. Se ainda você não se entregou, se entrega a Ele. O confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Isso, se entrega a Jesus. Senhor, receba a minha vida. Todo o meu coração a Ti pertence. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias
pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, teu jardim particular.